na parte terceira, capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Título: Justiça e Direitos Naturais. 873. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justos o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se mistura paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. 875A. Que é o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Comentário. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base de direito ao próximo. 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão
em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão de seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito, que com relação a si mesmo reconhecer ao seu semelhante, é idêntico às circunstâncias e reciprocamente. 878-A. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais ao de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores, não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez um de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos aos seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isso para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essa deferência. A subordinação não se achará comprometida quanto a autoridade for deferida à sabedoria. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Título: Direito de propriedade. Roubo. 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de providência. 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? O que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. 883. É natural o desejo de possuir? Sim, quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. 883-A. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem do que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Comentáriozinho. Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe ipsus facto a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. 885. Será ilimitado o direito da propriedade? É fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire
constitui uma propriedade. Mas, como havíamos dito, a legislação dos homens, por que imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa é a razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte.